Pai, que mais uma vez nos envolva, junto com os amigos tantos e tão queridos espirituais que hoje estão conosco, nesse domingo particularmente diferente, Dia das Mães. Nossos corações ficam um pouco mais saudosos, outros mais intensos. Então vamos pedir a Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que nos envolva com o seu manto de amor e de luz, que nos dê sempre força, tranquilidade, equilíbrio, aceitação. Tenhamos a oportunidade nesse domingo de entrar em sintonia um pouquinho mais com conceitos, com ideias, com valores espirituais que possam fortalecer e iluminar a nossa caminhada atual nesse nosso mundo material. Que a presença de Jesus continue agora, hoje e sempre, nos envolvendo, protegendo, iluminado. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Cura e Libertação é baseado no livro do José Carlos de Luca, com as adaptações que eu coloquei. Eu queria começar perguntando o que me parece, né? Cura e libertação. Cura do que? Libertação da onde? Para onde? Por quê? Bom dia. Namastê. Curar o quê? Curar o quê? Nossas dores? Que dores? Aliás, bendita dor que eu tenho, não? Ou não? Se eu não tenho dor, eu não sei de alguma deficiência física que eu esteja sentindo. Se eu quebrar o pé e não sentir dor, eu vou começar a andar com o pé aleijado. Eu não sinto dor, eu vou procurar o médico. Então, curar e libertar. Nós temos um corpo emprestado, né? Ganhamos um corpo emprestado para que esse espírito se manifeste. Quando esse corpo fica doente é porque espiritualmente eu já fui afetado. No corpo é a manifestação física, o meu corpo etérico, os 7 que eu tenho, né? O corpo etérico é aquele que absorve eventualmente as energias negativas que vão gerar a minha doença. Então, nós sempre observamos nas casas espíritas que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Porque espiritualmente, quando eu venho a uma casa como essa, eu vou procurar o atendimento, a cura do problema espiritual que está me afetando. Fisicamente, se eu já fui afetado fisicamente, não é tão fácil essa correção, essa cura, e eu preciso manter o meu remédio, né? Então, curar-me, inicial, básico e fundamentalmente, é curar desses meus desencontros e desarmonias espirituais, do meu corpo espiritual, para evitar que ele se manifeste no meu corpo físico. Pode parecer gozado, né? Perseguir doenças. Muitos de nós perseguem doenças. Muitos de nós, eu já comentei uma vez aqui, eu estou com fome, então eu como um pedaço de bolo com chocolate, recheado de chocolate, junto com calda de chocolate e com sorvete de chocolate. Então eu como um pedaço de bolo, 10 minutos depois a fome continua. Eu como um segundo pedaço de bolo, 20 minutos depois a fome continua. Meu problema não é fome de bolo. Eu estou jogando no bolo uma fome interior, uma disfunção, uma carência qualquer que eu tenho. E às vezes eu jogo na minha doença uma carência qualquer.
eu quero chamar a atenção, então eu fico doente. Sherlock? Sherlock. Olha que interessante, hein? Com a vida de novo da Sumos Editorial, Dr. Carl Simonton. Se a única maneira de se conseguir atenção, amor e relaxamento é através da doença, então haverá uma parte de você que sempre vai desejar ficar doente. O câncer é um preço muito alto para resolver problemas que poderiam ser resolvidos através de alterações de regra para nos darmos permissão de prestar atenção às nossas necessidades. Ela chamada de orelha, hein? As minhas carências emocionais, os meus pensamentos repetitivos, os meus sentimentos desarmoniosos me levam de repente a um efeito físico chamado câncer. Necessidade minha de chamar atenção, de buscar mais amor, relaxamento, isso existe. Então, curar não é tratar a doença, é antes estar unido com o todo, é ter a consciência de Deus na vida única. Nós participamos do universo único, nós somos únicos. Verso, talvez em várias versões, em vários estágios materiais, né? Planos. Né? Doença é desunião, é sentir-se separado do outro. Então o curador nem sempre está lidando, médico, né, psicólogo, com a doença. Ele precisa ajudar o indivíduo a alinhar com os seus níveis superiores, manter a mente ordenada em relação ao seu eu superior. Isso é o objetivo espiritual do tratamento. Então eu venho a uma apometria, porque eu estou com um sintoma físico, inclusive, mas se eu não me realinhar, se eu não me posicionar, se eu não fizer a minha reforma íntima, que não é nada tão complicado, se eu não buscar as minhas sombras, que são os meus egos, se eu não acolher a minha criança, né, que está assustada e que hoje reflete, né, eventualmente nos meus comportamentos, eu vou acabar abrindo os meus canais, permitindo que essas emoções se tranquem, se consolidem, e o efeito físico é uma doença. A gente não gosta de dor, mas olha a classificação médica, olha que bonito. O que é dor? Sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo fenômeno da retirada. Entenderam? Nem eu. Mas é simples. Sinal, dor, uma manifestação que eu tenho, fisiológica, que alguma disfunção celular está acontecendo. Se eu não sentir dor, eu não tomo providência. Então a dor, embora incomode, é um sinal de alerta. Se a minha temperatura sobe para 38, 39, 40, é uma manifestação que internamente disfunções estão acontecendo. Eu preciso procurar um tratamento. Então, injúria celular é uma disfunção interna que eu estou sentindo, que está atrapalhando a integridade do meu organismo. Então, bendita dor, sim. Agora, o que ela quer me dizer? Isso é que eu precisaria tomar cuidado. Então, as minhas doenças que vêm dos meus sentimentos, das minhas emoções e dos meus pensamentos, é através da minha mente que as doenças físicas e os desequilíbrios emocionais se manifestam. E a minha mente está onde? No corpo espiritual. O cérebro que eu tenho é novo quando eu reencarno. Ele é zero bala. Ele vai ser treinado, as sinapses vão ser feitas, né? Toda a nossa
dinâmica de vida vai repetir-se nessa nova existência, mas eu tenho na minha mente o registro de todas as minhas vidas e experiências. E é nessa mente que, de repente, se eu abro canais, eu me permito entrar em disfunção disso e desequilíbrio. Então, os meus sentimentos, como é que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções, os meus pensamentos repetitivos? Em que padrão a gente trabalha? Então a gente fica no Arcas, por exemplo, hoje, que é um domingo, que é o segundo domingo do mês. Então você assiste palestra, você participa de um trabalho de passe. À tarde hoje tem o tratamento dos animais. Então vocês sabem que o Arcas dá passe nos animais, né? E eu fiquei sabendo que não só o número de animais, e portanto de pessoas que têm animais, aumenta, é grande, como eles têm uma sala para tratar os animais, tem uma sala para tratar os donos dos animais, porque são eles que jogam os problemas dos seus animais, e tiveram que criar lá em cima uma sala de desobsessão. Dos animais? Não, dos donos dos animais, né? E eu nunca, quando eu falo isso, eu me lembro muito de uma tia que eu tinha, minha madrinha. Ela não tinha filhos e tinha uma cachorrinha pequenez. E a minha tia morria de medo de chuva, trovão. Começava a chover, minha tia se escondia na cama. Não deu outra, a cachorrinha absorveu tudo. Começava a chover, a cachorrinha tinha disenteria, uivava, saía de sintonia, né? Então, é do espírito para o corpo que a doença se manifesta. Então, quando eu tenho alguma disfunção, algum problema físico, qual é a verdade sobre a minha doença? Por que motivos você precisou adoecer? Bom, mas eu peguei um resfriado. Tá, ninguém pega resfriado porque tomou um vento no domingo e na segunda-feira ficou resfriado. A gente sabe que pelo menos é o ciclo de uma semana. Então, onde você caiu? Que manifestações você fez? Que aberturas que você deu? O que você quer dizer? O que você está querendo dizer às pessoas em volta da sua enfermidade? Eu estou carente, eu não estou mais sendo atendido, estou desprezado, os clientes não aparecem, o telefone não toca, os filhos casaram e saíram de casa, não me pede mais a bênção, não me pede opinião, só me pede dinheiro. Como é que faz? Palavra curar e cuidar tem a mesma raiz. Quem ama, cuida. Verdade ou mentira? Pensamentos e emoções semeiam? Sem dúvida. Sem dúvida. Olha que coisa interessante colocada no consultório. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade.
A dor de garganta entope. E de repente você tem uma tireoide. Por quê? O que é que você não conseguiu jogar para fora? E é interessante que o organismo nosso é tão inteligente que muitas vezes você tem disfunções em órgãos menos vitais, poupando os órgãos mais vitais. Então, de repente, você tem um problema de estômago para não afetar o teu coração. De repente, o seu fígado, sua garganta, para não afetar a sua cabeça. Fusível. Funciona como fusível. Funciona como fusíveis. Queimando, né? Atrapalhando, prejudicando órgãos menos vitais. Olha aqui. Coisa interessante, né? O Criador parece que tem algum conhecimento. Pelo menos engenharia. Algum conhecimento de engenharia ele deve ter, né, para que a gente sobreviva. Dor no peito, alergia, né? Criança interna. Nós estamos fazendo com um grupo, o José, a Beth, o Milanês estão conosco. Estamos fazendo um trabalho em 3 sábados chamado Apometria Relacional. Recomendo a todos, ele façam o que não é uma nova apometria, que não é técnicas de apometria. É apometria porque nós estaremos desdobrados. E relacional, porque nós vamos nos relacionar. E fundamentalmente, eu vou me relacionar comigo mesmo. Eu me proponho a trabalhar espiritualmente, doando energia, trabalhando na apometria, dando passe. Mas como é que eu estou internamente? Então, primeiro eu preciso me estabilizar emocional, psiquicamente, para depois eu oferecer algum tipo de atendimento. E um dos exercícios... É um curso... Na verdade, eu não estou fazendo aqui, para não chocar. Ele está fazendo num lugarzinho bastante gostoso, chamado... É uma casa, um consultório, chamado Terra Luz. É muito bom. Né? Então, um dos exercícios que a gente faz, e nós até terminamos ontem, foi o primeiro dia dessa segunda turma, um dos exercícios que a gente faz é exatamente você imaginar, você nos seus 4, 5, 6 anos, criança, quando você recebeu alguma porrada, no sentido de alguma palavra ruim, algum gesto violento, alguma frustração. Então você, sei lá, mexeu no computador do pai. Não tinha computador naquele tempo, não. Não tinha computador, não. Não tinha computador. Gravador. Pode ser. Eu me lembro não dos meus 4 anos, mas dos meus 12 anos, meu pai comprou um gravador chamado Geloso, desse tamanho, bonito. Eu gravei a Copa do Mundo de 58 nele e tal. E esse gravador Geloso ele levou, na época eu estava em Araraquara, não sei se conhece Araraquara, berço da civilização. Pensa como Morada do Sol. Morada do Sol externo e interno. Só eu e o Goia que louvamos Araraquara. Então, em Araraquara, no hotel do meu avô, a voltagem é 220. O único lugar na cidade, que a voltagem era 220. O resto, na época, era tudo 110. Então, estava na casa do meu avô, ok, brinquei. Aí levei para o hotel onde a família ia se reunir. O que aconteceu? Um cheiro de rato queimado. Eu consegui queimar o gravador do meu pai. Eu não me lembro, mas a minha orelha deve ter ficado. Então, coisa. Não me lembro, não lembro da bronca, porque acho que eu guardei, porque deve ter sido terrível. Eu me fechei. Estou dando esse exemplo porque aos 4, 5 anos, quando você, embora espiritualmente sejamos antigos, experientes,
No corpo físico nós somos crianças. Então, de repente, uma mensagem dessa pode ter dado um bloqueio. E você carrega esse bloqueio. Então, de repente, você precisa ser criativo, ser ousado, mas aquela imagem bruxa, aquela sombra, aquela criança assustada, te atrapalha no aqui e agora. Então, começar a esse exercício, que no fundo é reforma íntima, é nos conhecermos. Conheça-te a ti mesmo, que é o que é mais difícil, porque nós somos todos especialistas em soluções para os próximos, para os outros. Eu sei exatamente o que os meus filhos devem fazer, mas eu não faço, né? Eu venho para cá e dou uma belíssima aula de educação financeira, faça planejamento, poupe 10%, e eu mesmo não faço isso. Então, como é que faz? Verdade ou mentira? Verdade. Ah, é sempre o outro. Não fui promovido porque bati o carro, porque não deu certo. É sempre eu. Não, isso não é um problema físico, não é um problema material, é um problema físico, né? Eu quero que o médico resolva o meu problema. Mas a alopatia, né? Mas é a minha homeopatia e o eu interno. Eu sou responsável pelos meus atos, inclusive fundamentalmente pela minha saúde. Pode parecer banal, né? Correntes mentais negativas podem nos aprisionar se não tivermos a chave do amor. A gente ouve falar isso muito. Mas se você ler o livro Libertação, o que seria libertação? Uma jovem sendo obsediada, uma jovem encarnada sendo obsediada espiritualmente, né? E o plano superior poderia dar uma guilhotinada nos obsessores, né? Podia simplesmente pegar os obsessores e tirá-los de lá. Mas não é assim que funciona. Não adianta, você está obsediando espiritualmente, eu vou te recolher e você vai largar. Ok, aí vem outro. Até porque a ligação mental com a menina é muito forte. Então, como é que eu desligo uma obsessão tão grave como essa, que estava levando a ponto de levar a jovem a morrer, a desencarnar? Era seduzir pelo amor o obsessor. O obsessor também tem um coração que pulsa, também tem alguma imagem, alguma relação, algum passado que está mal resolvido. Então, um deles tinha a família que estava encarnada, o filho estava preso porque foi acusado injustamente. Então, ajudando os encarnados desse obsessor, ele dá uma despertada e resolve se separar da menina. É só o amor que constrói. O exemplo que nós demos ontem, você já deve ter vivido algumas vezes. De novo, você participa de uma sessão como essa no Arcas, você fica o dia inteiro aqui, né? Aula, passe, etc. Aí você chega em casa e tem lá uma história de um vídeo de um cidadão que matou, estrupou, fez tal coisa. Você imediatamente, ele tem que morrer. Tudo bem que é um choque, mas esse estrupador é tão filho de Deus quanto nós. Na hora que eu faço, que eu jogo, que eu manifesto essa energia negativa, eu estou entrando na mesma egrégora de todo mundo. Então, se eu não saio dessa egrégora, né, então, é evidente que ele tem que ser punido, que o que ele cometeu é um crime grave, mas não sou eu que devo ainda mais alimentar essa violência. E hoje o que a gente vê nas redes sociais, se não é azul, é vermelho, e
Se é vermelho, eu não aceito o azul. Se é Corinthians, eu não aceito o Palmeiras. E um quebra-pau. Como é que faz? Como é que eu vou equilibrar as minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos? Como é que eu vou me equalizar? Isso tem reflexos? É evidente que tem. Aquele exemplo do Emoto, aquele japonês que fez as fotografias das células de moléculas de água. Ora, nós temos 73% de água. Se eu fico com os meus pensamentos de revolta, de raiva, pensamentos repetitivos de forma negativa, eu estou fazendo o que com as minhas moléculas? Escurecendo-as, endurecendo-as. O que na apometria a gente usa muito? Dialimetria. Amolecer. Então, de repente, eu vejo o fígado de alguém, pode estar endurecido, né? A gente procura, é como se eu tivesse um gelo, um bloco de gelo. Eu não consigo manipular o bloco de gelo. Então eu aqueço, o gelo vira líquido. A água se dissolidifica e fica líquida. Mais luz, mais calor, ela vira gás, né? Então o que eu faço na telemetria? Amoleço aquelas energias densas que estão eventualmente no órgão físico. Para quê? Para drenar. Mas não sou eu que faço. Eu jogo o meu amor, eu jogo a minha intenção, eu jogo o meu ectoplasma para que o plano espiritual possa manipular. E por que eles precisam de mim? Porque eu estou trabalhando encarnado com encarnado. Então a minha energia material, animal, é que vai afetar, ou melhor, vai ajudar a manipulação para a energia animal da pessoa que está sendo tratada. Paulo Tume, né? Ô, Betinho. Pegando essa tua última afirmativa, a gente pode concluir que esse trabalho da doação de energia é onde entra o nosso mérito? Sim. O nosso mérito evolutivo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E nós temos uma tremenda responsabilidade. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência não passam de estados vibratórios da mente desequilíbrio? Várias publicações, a maioria dos livros, principalmente Emmanuel e André Luiz, sempre tem lá uma ou outra passagem do indivíduo que está mal. Observa a mente dele. O encarnado que está numa situação difícil. Então, o plano espiritual, né, diz André Luiz, observa a mente dele. Entra na mente dele. Toda a disfunção física que ele está sentindo, decorrência do seu pensamento mental. A gente sempre faz, eu costumo fazer, de manhã a gente pega o Evangelho, dá uma lida, antes de começar a trabalhar eu faço isso, e hoje eu peguei, justamente falando do Emmanuel, eu peguei o livro Caminho, Verdade e Vida, vocês devem conhecer. No capítulo 136 tem assim, coisas terrestres e celestiais. Então ele começa dizendo assim, a maioria de nós fica questionando o plano espiritual para saber como é que vocês vivem em cima, como é que são as cidades de vocês, né? Se a gente olhar o livro Nosso Lar, tem bastante explicação de como é a cidade Nosso Lar, né? Tem banheiro, tem piano, tem rio, tem necessidade fisiológica, tem velório. Como é que é o plano governamental aí em cima, né? Tem presidente, ministros, e a gente quer saber muito isso. Então, nessa lição, no final ele diz assim: é necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados,
não é a de trazerem conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Não é trazer conhecimentos sensacionais extemporâneos. O que me adianta saber ou querer conhecer a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão? O que eu sei da minha existência aqui? Como é que eu me relaciono no aqui e agora para tentar, né? Do que me interessa discutir física nuclear, física quântica, se eu não sei fazer uma equaçãozinha no primeiro grau? Ou seja, se eu ainda estou caminhando no meu conhecimento, a verdade não me foi dada, não me foi dita, porque eu não tenho capacidade de saber o que é a verdade. Nós estamos no planeta mais simples de todos. Na nossa escala evolutiva, nós estamos começando agora. Então, quando eu falei desse nosso curso de apometria relacional, olha só, a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens. Então, o relacional, o que é? É a própria essência do Espiritismo. O que o Espiritismo diz? A relação nossa entre mundo material e mundo espiritual. Mundo material que também é espiritual, e mundo espiritual que também é material. Porque no mundo espiritual tem casa, tem trabalho, tem chuva, tem flores, tem árvores, tem comida, tem desequilíbrios, né? Eu cito aqui sempre com muita frequência o Inácio Ferreira, médico desencarnado, que cuida de um hospital psiquiátrico no plano superior. Quem são os clientes desencarnados que vão pedir consulta psiquiátrica para ele lá em cima? Nós, médicos, que nos perdemos na nossa caminhada. Está aí. Emmanuel. O Santo estava falando dessas coisas de cidades espirituais e tal. O nosso lar o livro foi escrito na década de 40, é isso? O livro foi. Né? Aí descreve, né, o nosso lar, a cidade astral, tal, mostra a tecnologia, mostra os ônibus, né, voa, né? E de lá para cá, foi escrito o nosso lar até agora, passando o quê? 60 e tantos anos, 70 anos. Houve evolução? Houve evolução? Tem alguém que escreveu alguma coisa dizendo mais recente de como que estava lá, essas coisas? Não. Olha, Pequenas colônias. hã? Pequenas colônias. Primeiro que são várias colônias, né? Nosso lar, segundo nos dizem, está mais ou menos em cima do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, o Inácio Ferreira, que está numa região inferior no sentido vibratório, né? Evolução inferior ao nosso lar, está numa região de Uberaba, que é onde eles viveram, né? Não sei se você sabe, mas quando foi lançado o nosso lar, muitos espíritas não acreditaram. Aquilo era obra de ficção. Então eu não conheço. Que houve evolução, houve. Vocês já ouviram falar no Vale dos Suicidas. O próprio Vale dos Suicidas, segundo se sabe hoje, também evoluiu. Já não é mais aquele desespero, aquela violência, aquela... Então há evolução sim. Agora, alguns livros, Robson Pinheiro, Wanderlei Oliveira, não vou me lembrar agora qual deles, mas tem um deles, ele conta, ele encarnado, faz um desdobramento e vai para uma cidade, digamos, 2040, né? Uma cidade, como é que eu chamo? Sideral, né? Ele fica num hotel
né? E conta, mas muito pouco. Vai muito além disso aqui. O que me interessa saber? Como é, por exemplo, eu estou desencarnado. Posso manter relação sexual? Se nem isso eu aceito, que no plano espiritual eu posso me casar, e desse casamento pode gerar um filho. Se vocês procurarem aqui na biblioteca, tem, meu filho nasceu no plano espiritual. O livro é do Paulinho, não me lembro sobre o sobrenome dele, Paulinho. Então, se muitos dessas coisas chocam, se muitos dizem que Kardec está ultrapassado, o que vai me ajudar a saber, né? Mas eu não sei. O máximo que eu vi foi um livro que eu li, um deles aí, falando alguma coisa desse sentido. Olha só esse depoimento, depoimento de um espírito aos seus filhos. Está nesse livro, Muito Além da Saudade. Grandes tristezas podem ser a causa de enfermidades que a medicina não consegue debelar. Creio que enfrentei um problema cardíaco irreversível em decorrência dos meus complexos de culpa. Um pouco mais de paciência e desprendimento, renúncia e amor evitariam muitos dissabores na vida que prossegue a lei da alma. Da morte. A lei da morte. Neguinho morreu, desencarnou e aí mandou mensagem para o filho. Então você vai lá, como é que ele foi morto? Cultivo sistemático da culpa. Poderia ser salvo? Sim. Se tivesse mais paciência, tivesse o poder de perdoar. Qual é o atestado de óbito que o médico da Terra deu? Infarto do miocárdio. Qual é o óbito espiritual? Impaciência, irritação, mágoa, orgulho. Estudo científico detectou que pessoas com determinadas características psicológicas são mais propensas ao infarto do miocárdio. Aí, eu sou médico, sanitarista, escrevi várias obras, cliniquei na Terra, desencarno, o plano espiritual diz: estou vendo sinais de suicídio no seu corpo. André Luiz. Como sinais de suicídio? Eu tive um problema AVC, fiquei dias internado e tal. Sim, o que você fez foi o reflexo de todo aquele abuso que você cometeu em terra. Eu não fiz nada. Ainda ontem, no jornal de ontem, Abílio Diniz, 81 anos, diz que está lançando um site gratuito sobre longevidade. Ele é muito espartano, alimentação, ginástica, etc., né? Além de ser muito agressivo no sentido empresarial, né? Mas ele dá algumas regras e uma básica dele: precisamos fortalecer as pernas. O idoso, né? Fortalecer as pernas. Por quê? Porque com a idade você vai perdendo a flexibilidade. Então, você não precisa fazer como eu faço: segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pauleira, sábado, domingo eu relaxo um pouco, caminho 4, 5 quilômetros, né? Não precisa fazer isso, mas dar a sua caminhada, fazer o seu pilates, fortalecer. 81 anos. Agora, como diz o próprio Inácio Ferreira, tem muito corpício de beldade que está encapsulando o espírito tenebroso. Tem até uma brincadeirinha na internet, se vocês procurarem, tem um casal dormindo, aí o rapaz desdobra e quando vê tem uma moça desdobrada também. A mulher dele era magrinha, bonitinha, né? Se cuidava, e na hora que ele está desdobrado ele vê uma mulher totalmente diferente, ele leva um susto. Quem é você? Sou eu, sou sua mulher. Mas como?
Você não pensa que eu não me esforço, fico o tempo todo na academia e tal. Ou seja, o corpo nem sempre reflete aquilo que o espírito tem. Então, de novo, cuidar do espírito. Que a gente não se atenta com frequência. E esse passado não precisa ser passado só de existências anteriores. Pode ser na nossa existência mesmo atual. Como eu falei da criança. Aquele exemplo, eu peço a professora pede para o garoto de 5 anos, desenha uma casa. Ele desenha a casa, pinta a parede da frente de vermelho, a rua ele pinta de azul, o céu ele pinta de roxo. E a professora diz, mas o que é isso? Você não sabe que o céu é azul? À noite ele é escuro, a casa é branca. Estou matando a criatividade dele. E quando ele tiver 20, 25 anos, vou pedir emprego, quero que ele seja criativo. E eu estou ali com aqueles não. Não faça, não pegue, não mexa. Os não, eu não me lembro mais, mas tem estudos que dizem que até os 9 anos de idade você ouviu trocentos milhões de não. Em relação a isso aqui, a esse problema, olha só o que o médico detectou. Pessoas tipo de personalidades que poderão causar aquelas disfunções, né? O indivíduo que tem tendência para procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas. Por que tem alto número de índice de depressão em bancário, por exemplo? Meta. Acentuada impulsão para competir. Desejo contínuo em ser reconhecido. Envolvimento em múltiplas funções. Impossibilidade de terminar empreendimentos. Muita preocupação física e mental, não se relaxa, está sempre insatisfeito, ambição está acima do que obtém, muito ágil, muito rápido, muito tenso, entonação emotiva explosiva numa simples conversa, mãos e dentes quase sempre apertados. Nós de maneira geral, né? Nós de maneira geral, tem que fazer agora, uma coisa ou outra. Em maior ou menor grau. Agora, reflita por quê, né? Eu tenho que dormir com O aparelho lá. com a placa. Por quê? E quantas vezes acordo com a língua? Porque a placa, né, separa os dentes, mas a língua fica, né, linguarudo, né? Então acordo com a língua. A ponta da língua está sempre vermelha. O que eu faço à noite? A gente se perdoa? A gente consegue ser igual o Zezinho, que respondeu? Zezinho, o que fez Mendissá? Mendissá? Alguém lembra de Mendissá? Capitania Hereditária? Governo geral. Governo geral? O que fez Mendissá? Sim, Professora, fez o que pôde. O meu segundo filho eu não eduquei igual ao primeiro, né? Porque no primeiro, se eu investir, meia dúzia é 6, uma dúzia é 12. Né? Filho de uma anta. Opa! Nunca é filho, sempre é filha, né? É? Aí o plano falou, já que você foi tão educado, vamos dar 2 mulheres para ver se amolece um pouco. Aí o quarto vem, né? Tinindo, né? Vocês sabem que o primeiro filho é Amor. o segundo, descuido. O terceiro, irresponsabilidade. Só irresponsável tem 3 filhos. E o quarto, subdesenvolvimento. E o quinto? A não ser que Não, seja. nessa existência, só se for o neto. Eu tenho 5. Tem 5? E doidou de vez.
O Tony, numa das palestras, comentou, né? Separação dos mundos, né? O planeta estava evoluindo e nós não fomos capazes de seguir a evolução e anjo decaído, né? Nós seguimos Lúcifer. Foi porque o cara... Não, ninguém fez tua cabeça. As opções foram tuas. Você fez a opção. Então nós somos responsáveis. Ninguém faz por nós, embora a gente queira que isso aconteça. Então nós somos responsáveis e prisioneiros. E onde é que está então o remédio de tudo isso? Onde eu vou encontrar remédio para as minhas doenças e os meus doentes? O Evangelho. Então o que diz o Evangelho? Ansiedade. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Ninguém está falando que você não deva ser presidente, trabalhar, etc. Mas a pré-ocupação. A cada dia bastam as preocupações. Oração da serenidade. Jesus. Concedei o Senhor para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aceitar as coisas que eu não posso. Coragem para aceitar as que eu posso. E sabedoria para saber as diferenças. Não vou fazer a cabeça do meu filho. Eu posso dar exemplos, posso dar sugestões, mas a experiência é dele. E a gente quer, porque quer. Como é que faz? Eu recebi essa semana, achei muito bacana. Não sei se vocês viram, uma mensagem de um professor de Singapura para os pais dos alunos. Eu li ontem. Percebeu? Para o pessoal do segundo, do primeiro grau, o equivalente nosso aqui do primeiro grau. Senhores pais, está chegando a época de provas. É normal os seus filhos ficarem tensos. É normal o seu filho não gostar ou ir mal em matemática. O outro não gosta de artes. O terceiro não aprecia ciência. Isso não quer dizer que eles não serão criaturas plenas e vão se desenvolver. Não é só engenheiro e médico que existe como profissão. Então, de repente, eu quero ser um artista. Então, a matemática e a física, a geometria... não me seduz. Eu não sou obrigado a. Mas a gente cobra resultado. É igual o nosso neto, né? Tira 9 de geografia e 5 de história. Bom, eu detesto decorar. Eu quero pensar. Como é que faz? Tire o mínimo, pelo amor de Deus, para passar. O resto você toca. Como é que faz? Mas a gente exige. Hostilidade, irritação, impaciência. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia de ti. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que você se torne efetivamente filho do Pai. Difícil. Ato, cada um no seu quadrado, é difícil eu amar, né? Aquela imagem que eu acho que é sempre válida, né? Quem que eu amo mais? Meu filho ou meu marido? Meu filho nasceu de mim. Meu marido veio de paraquedas, não é nem parente. Eu amo mais o meu filho, né? Mas quem é esse seu filho? Pode ter sido o seu pai ou o seu marido em existência anterior e vice-versa. Então, o dia que a gente amar igualmente, filho, marido, neto, vizinho, ladrão, estuprador, que eu tiver essa benevolência, não estou dizendo que as criaturas não vão sofrer e pagar pelos últimos centímetros, né, que cometeram, mas na hora que eu expandir essa capacidade de amar, que não é fácil, aí sim eu vou estar ascensionado. Aí sim eu poderei, então como é que são as vidas em outros planetas? Onde doença não existe,
Por que doença não existe nos planetas? Porque o pensamento não é corrompido, não é machucado. Portanto, o meu corpo, e eu tenho corpo no mundo espiritual, ao desencarnar aqui da Terra eu continuo com coração, fígado, rim, perna, pâncreas, porque eu tenho que continuar vivendo no mundo espiritual. Até porque, será que se eu desencarnar e de repente virar um anjinho de asas, será que eu saberei voar? Eu mal sei andar de bicicleta aqui, como é que eu vou volitar no plano espiritual? Nem todo mundo que desencarna volita no plano espiritual. Inácio, para visitar nosso lar, só pegar um avião, uma nave espacial. Ele não teve capacidade de ir para nosso lar, não tinha densidade. André Luiz estava em nosso lar e para poder ver a mãe dele teve que materializar-se, senão ele não enxergaria a mãe. E ele estava em nosso lar. Ambição desmedida, todos temos. Não ajunte riqueza aqui na terra onde as traças, a ferrugem, não é isso? Tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mas do sentimento que elas guardam. Peso específico, né? Se eu vou pegar uma viagem, vou fazer uma viagem de avião, eu até 10 quilos eu não pago, a passagem é mais barata. Passou de 10 quilos eu começo a pagar excesso de peso. Desencarnado é a mesma coisa, só que eu não estou levando bagagem física, eu estou levando vibração emocional. A minha densidade é pesada. Se a minha densidade é pesada, eu vou ficar no plano de densidade pesada. Contínuo desejo de reconhecimento. Quem não tem? Eis que agora os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Eu aceito ser humilhado? Eu respondo na mesma. A autoestima é o sistema imunológico do cérebro. Como é que está a minha? É muito comum em tratamento de apometria, não sei se vocês já participaram, a pessoa vem, hoje em dia com muitos casos de depressão, diferença de pressão entre a externa e a interna. Na hora que a minha pressão interna está ótima, eu consigo vencer as energias negativas de fora. pH da água. Na hora que a tensão externa é maior que a minha interna, eu não aguento, eu entro em depressão. Então o que a gente faz muitas vezes? Tenta despolarizar os pensamentos da criatura. Então, você não elimina, você tenta enxugar, encolher, fazer com que a pressão e a manifestação dessas imagens negativas diminuam, fiquem encolhidas. Então você tenta despolarizar tristeza, frustração, violência, seja lá o que for, e tenta energeticamente canalizar autoestima, amor, aceitação, etc. Formas de você melhorar o equilíbrio. Agora, a pessoa recebe esse banho de energia. Se ela mantiver os mesmos comportamentos, não resolve nada. Então, o tratamento paliativo como o JJ diz, é um band-aid? É um band-aid. Depende do quê? Que eu faça a minha parte. Eu é que sou responsável pelo meu tratamento. A doença, então, é um convite para que você se ouva, né? É um feedback do nosso organismo. O que eu devo mudar? O sofrimento emocional implica uma doença. Então, por exemplo, gastrite.
O remédio alivia o sintoma. E a causa? Como é que eu resolvo? O que é a gastrite? A manifestação física de toda essa minha irritabilidade, descontrole e disfunção interna. Tá ok, eu vou tomar remédio, tá bom. Mas o que a doença está me dizendo? Qual é o alerta? Tenho constantemente dor de cabeça, mas por quê? Reflita. Como é que eu estou encarando a vida? Mas a maioria das pessoas hoje em dia só querem saber do remédio e não querem Sim, pensar, né? mas então... Ou para tudo é aquela coleção de remédios, Isso. né? Ah, então eu tenho isso, vou tomar um remédio para isso. Porque aí você fala, ah, se você tentar fazer ela pensar em alguma coisa, ah, não preciso, eu já tomo um remédio. Então, essas criaturas sequer avaliam que existe, a vida continua, que existe um plano espiritual, que a gente... Um dia vai acordar. É que eu sou psicóloga, né? Então quando eu pergunto para as pessoas o que você sente, algumas pessoas perguntam para mim, mas eu preciso sentir? Essa pergunta para mim é básica, né? Mas elas me respondem como, eu preciso sentir? Eu preciso sentir. Não, você só precisa sentir. Vai que legal. É o que dizem, né? Aquele que acorda sem dor, está morto. Então, se eu não sinto, como é que eu reavalio meus pensamentos, minhas emoções? Preciso sentir. Olha só. Eu quero que Deus retire os sintomas da doença. Mas que são sintomas? Alertando sobre o sofrimento emocional que estamos passando, onde não damos a devida atenção. Então, voltando àquela colocação do consultório, né? A sair do tratamento, siga as orientações médicas, mas não esqueça das medicações prescritas pelo médico. Exatamente. Evidente, o tratamento espiritual não invalida o tratamento médico, claro. Mas o que adianta eu ir no seu tratamento médico se eu não sinto, se eu não reflito, se eu não avalio, se eu não me converso, se eu... Meditação ajuda. Uma vez perguntaram para Buda, Buda, você medita? Medita? Sim. E o que você ganhou com isso? Nada. Nada não, mas eu perdi a ansiedade, tensão, desarmonia. É isso aí. Essa imagem me lembra a cruz, né? Uma trava horizontal, uma trava vertical. A trava horizontal representa o homem, no aspecto familiar, né? Atividade material, né? Sustento e tal. A vertical representa a mulher, né? A ligação com o plano espiritual. Dessa união, né? Se você estabiliza horizontalmente, equilibra o seu relacionamento material e tem essa ligação espiritual, você está no homem integral, né? No ser humano integral. A preocupação olha em redor, a fé olha para cima. Se não houvesse repetição na escola, será que eu vou acordar? Vou me interessar? Até quando eu vou ter essa doença? Até a hora que eu acordar e começar a perceber que alguma coisa eu tenho que fazer. Então eu volto. E o complicado, pelo menos na literatura que a gente observa, é a quantidade de indivíduos que encarnam, desencarnam e não aproveitam nada. Estou encarnado, não sinto, a minha preocupação é essa, etc. Desencarno, acho que nunca estive aqui, continuo. Por
porque eu continuo com as mesmas situações lá em cima. Lá em cima tem shopping center, tem cinema. Em 1940, nosso lar já tinha televisão. Nosso lar já tinha televisão, na Terra não tinha. 40 já tinha? Não, aqui no Brasil não. Não, no Brasil. Nosso lar tinha, tanto que André Luiz participa de uma reunião em que no aparelho aparece a figura do locutor pedindo ajuda porque estava a guerra, né? Aquele problema todo, vários espíritos estavam desencarnando, precisavam de auxílio. Televisão. De novo, Inácio Ferreira desencarnou. Num dos livros dele, mandou da mensagem, diz: bom, agora eu vou parar, fala para o Carlos Bacelli, que é o psicógrafo, vou parar porque a minha professora de informática está me chamando. Professora de informática dele no plano espiritual, porque ele aqui não aprendeu informática, não deu tempo. Ora, se aqui é uma cópia male-male do que é lá em cima, então na hora que vem a informática aqui, já existe lá, aliás, no nosso lar, né? Se você assistiu o filme, tem lá o pessoal com os computadores tentando passar mensagem e tal coisa, né? Uma modernização, mas sem dúvida. O Chico, inclusive, já que hoje é Dia das Mães, um dos comentários do Chico é que, de fato, há uma diferença muito forte, né, entre você, na Terra, você ser homem e você ser mulher. O processo, o próprio parto, né, a atenção mensal, é um sofrimento, digamos assim, desigual. Então, diz o Chico, no futuro, eu não vou precisar gerar as criaturas do útero da mulher. Vai haver um grande útero no hospital, no local, e a criatura vai ser gerada lá. A mulher vai evitar de passar por esse processo. Nossa, isso é ficção científica, eu não sei. Chico falou. Lembra do filme Barbarella? Né? Como é que era a relação sexual, né? Punha a mão. Né? Aliás, dos vícios morais que a gente tem, né? Segundo eles nos dizem, o último que a gente vai conseguir eliminar é o vício sexual, né? Orgulho, vaidade, né? O último seria esse apelo sexual, né, que a gente tem. Sem dúvida. Eu sou vários, né? Eu sou produto de várias experiências e várias personalidades, né? Não posso apagar o meu passado. Eventualmente esses erros ficam encolhidos, né? Eu posso ter problemas terríveis em existências anteriores, mas eles podem ficar, digamos, adormecidos até a hora que eu tenha capacidade, força e entendimento para ir voltar a resgatar. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente os problemas que eu estou vivendo hoje são frutos da minha última encarnação. Pode ser de encarnações lá atrás. De repente, no meu passado distante, eu fui um chinês, tinha uma fazenda de ópio, tinha um empregado que cuidava da fazenda e ele se viciou. Pode ser que 2, 3 ou 4 existências depois ele volte como meu filho, para que eu tenha a capacidade de ajudá-lo a esquecer aquele problema que eu mesmo causei. Não estou dizendo que é sempre assim. Estou dizendo que não necessariamente o meu problema hoje é da minha existência anterior. Olha, isso aqui é para você. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e hoje todo mundo no Ansiolítico. Eu quero o quê? Eu fiquei impressionado
30 anos atrás eu montei uma empresa de treinamentos e tive uma reunião com a antiga Cobrasma, Luiz Eulário Bueno Vidigal. Era o presidente da Fiesp na época. O filho dele era meu aluno na universidade e me pediu para dar um curso para os funcionários da Cobrasma. Eu tive que acertar o curso com o pai dele. Então eu fui ao escritório do pai dele e na mesa dele tinha uma bateria de remédios. Isso aqui é quando eu acordo de manhã, isso aqui é para digestão, isso aqui é para o almoço, isso aqui é para dormir. Estou falando isso em 1900, Guaraná com rolho, lá atrás. O camarada vivia com uma bateria de remédios. À toa que morreu relativamente cedo. Eu queria saber assim, se chega os idosos, eles têm uma carga muito maior de remédios. E aí? Mas é para uma manutenção da vida mesmo. Nem sempre. Nem sempre, mas por exemplo, tem. A maioria tem. Se você tem algum problema e você tem que manter, eu tô falando no idoso 80, sei lá, enfim. Mas tem que ter. O que tem? Tem que tomar. Tem que tomar. Não, tem que tomar. Claro, você não. A questão vitamina, né? Essas coisas. Agora, não é vitamina. Não é vitamina. Não. Agora, ajudaria se ele tivesse todo uma... Porque o problema da doença é a aceitação. E eu aceito a minha doença. Eu tenho câncer. Ok, preciso passar por isso. Se eu me revolto, eu só alimento. Mas por que comigo? Eu sou tão bom, eu só faço bem, mas por que eu peguei o câncer? Então, se eu ajudo, eu não vou deixar de ter o câncer. Mas é aquela ideia, né? Você veio para perder uma mão, mas de repente você só perde um dedo. Então você vem com câncer, mas pode ser que você tenha uma sobrevida além do que eventualmente teria. Agora, vai muito do seu estado de novo. Eu preciso sentir básico. Aqui é interessante. Quando a boca cala, o corpo grita. É a dor. Eu reclamo da dor, mas a dor é a manifestação que o corpo tem. Por que a criança berra? Porque não sabe falar e está com o bebê, né? Está com fome. O joelho dói quando o orgulho não volta. O câncer mata quando você não perdoa, você está cansado de viver. E as dores caladas, as dores morais, aquelas que você não manifesta. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. É isso que eu preciso entender. Então, ok que eu tome remédio, ok, mas eu tenho que me reavaliar. A gente não faz isso. É mais ou menos assim, quando você está passando por um problema, né? O que eu tenho que aprender com esse problema? Sim. Isso é fundamental. Não é culpar o outro. O que esse problema quer dizer? O que essa doença está me alertando? Claro que eu estou com idade, que o meu organismo se deteriora, sim, tudo isso é lógico, mas o que mais? O que isso dá? Qual é a mensagem que está atrás disso? Como diz aqui aquela mensagem, o plano espiritual ajuda, ele não pode interferir. Né? Senhor, o que eu faço? Saio desse emprego ou vou para aquele? Meu mentor não vai dizer. Caso ou compro uma bicicleta? Você sabe andar de bicicleta? Não, eu não caso. Isso não vai acontecer agora. Intuir, te ajudar, né? De repente a filha encontra alguém que diz, estou precisando de alguém que trabalha com seguros. Legal. Aí no dia seguinte você fala, hoje está chovendo, não vou conversar com o cara. Bom, aquela história da velhinha, já que vocês falaram em velhinha. A casa onde ela morava estava numa situação, num vale que ia ser inundado por causa de uma usina hidrelétrica. Então todas as casas e as pessoas precisavam ser evacuadas. Então o bombeiro foi lá, senhora, mês que vem
né? Vamos inundar, então por favor, a senhora precisa sair daí. Não, Jesus me salva. 15 dias depois, olha, a água já está chegando aí perto, mais um pouquinho a água vai invadir sua casa, só precisa sair. Jesus me salva. Tudo bem. A água já está pela janela e ela já está sentada no telhado. Senhora, ó, é a última chamada, estamos aqui no barquinho, a senhora não quer sair? Jesus me salva. Conclusão, a casa foi inundada, ela morreu, foi lá para cima, foi bronqueado o Senhor. Qual o Senhor? O Senhor o quê? Mandei um, mandei dois, mandei três. Você não quis. Como Jesus me salva? Eu não ouvi. Então é alguma coisa por aí, né? Como é que eu faço? Como é que eu leio os meus problemas? Mesma mensagem de novo, né? A gente fica sempre corroendo os mesmos problemas e as mesmas decepções. Faça igual o Joãozinho, o bem de Sá. O que é que você fez no passado? Eu fiz o que eu sabia, o que eu podia. Vamos em frente. Modifique, crie, mude. Mudança. Se você não muda, você dança. O caminho da felicidade não é reto, existem curvas e equívocos. Semáforos chamados de amigos, luzes, preocupações chamadas família. E ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor, um bom seguro de vida chamado fé, e um abundante combustível chamado paciência. Isso aí não tem no supermercado, né? Cara, se a gente pudesse montar um supermercado da fé, olha, e falta o quê? Eu acredito no condutor, naquele barco à deriva. Senhor, Senhor, olha a onda, esse negócio vai virar, e eu não sei. Né? Ou no avião também, ó, isso aqui vai cair, como é que eu faço, né? Um maravilhoso condutor chamado tem uma mensagem mais ou menos assim: disseram que você não ia ter sucesso na vida, que teus sonhos não iam se realizar, que você ia se ferrar, que os parentes queridos você não mais os veria, que você não teria chance de realizar os seus desejos, né? Que você não caminharia, etc, etc. Tanta coisa disseram, mas continua orando, acreditando, confiando, trabalhando, porque ele tem uma ideia diferente para você. O que disseram, o que ele quer dizer. Então, o que eu preciso combater? Negligências mentais e morais, conversações doentias, cultivo de pensamentos vulgares, acalanto de tendências negativas, ciúme, inveja, ira, ódio, cólera, maledicência, queixa, irritação. Olha que a parede aqui, ó. Nunca peguei. Já falei uma vez aqui, foi feito um teste uma vez, onde as criaturas tinham duas colunas. Coloca todos os pontos positivos que você acha, que você acredita, que você pratica, e coloca todos os valores negativos. A cada 20 pontos negativos, você punha um positivo. Como a gente valoriza o negativo. A galinha do outro, o jardim do outro, né? Como a gente fica remoendo, né, lembranças passadas. O que eu preciso cultivar? Discrição, modéstia, fé, devotamento, equilíbrio, oração, tolerância, vigilância, mais fraternidade.
O que eu preciso cultivar? O estudo doutrinário, que vai permitir conquistas que vão funcionar como ferramentas facilitadoras da ação do meu êxito. O hábito da leitura é uma flor, é como uma flor que para crescer forte deve ser plantada e muito bem cultivada. Não tem alternativa, preciso expandir a minha consciência, preciso estudar. Kardec está morto? Não. As lições dele não valem mais? Muito pelo contrário. Espiritismo, ciência e filosofia. Ciência, manifestação, as manifestações foram estudadas, repetidas, então se comprova a existência de alguma coisa diferente, que é o mundo espiritual. Filosofia é a nossa maneira de estar aqui. A gente quer o tratamento, quer o remédio, mas não quer mudar os meus comportamentos, que vêm dos meus sentimentos, pensamentos, etc. Como é difícil isso. Eu não gosto de doce de mamão, então põe doce de abóbora, brigadeiro, bolo de chocolate, pudim de leite. Eu preciso ler, avaliar, estudar. Não dá para não ler e não acreditar. Como que Kardec está ultrapassado? Nós lemos os livros básicos, não os 5 livros de Kardec, Gênesis, livros médicos, livros dos Espíritos. Como é que faz? Ler significa estudar, avaliar, pensar, refletir. Está lá a essência. Reforma moral. Eu quero a minha cura para me libertar. Mas a minha imperfeição moral me atrapalha. Por que eu estou obsediando alguém? Ou melhor, por que eu estou sendo obsediado? Por quem? Por quem? Por mim mesmo. Eu sou obsessor de mim mesmo. Pode parecer uma loucura, né? Então eu sou masoquista? Sim, somos. Os pensamentos repetitivos, né? Nós estamos sempre repetindo as mesmas coisas. Piloto automático, a gente quer que a vida siga como sempre seguiu. Isso não é possível, né? Não estou dizendo que você não possa ir no seu happy hour, tomar sua caipirinha, jogar a conversa para fora, falar bobagem. Ok. O que eu não posso é sistematizar. É muito comum, né, quando as pessoas tomam uma consciência, quando elas tomam consciência e sentem que estão num caminho não muito adequado, querem mudar de vez. E aí não tem forças. Então, tem que se entender que o processo demorou muito para a gente chegar onde chegamos e colecionar tantos erros, tantos desencontros. Esse é um trabalho, pode ser gradativo, pode ser devagar. Né? E aí... Nada ao sol. Então, eu vejo, eu tenho a oportunidade de ver pessoas que, de repente, dá aquela luz, caramba, quer mudar radicalmente, não tem forças. E eles sofrem com isso, porque começa a reprimir, eles sofrem com isso. Então, eu sinto que é importante, vamos dar uma escorregadinha de vez em quando, mas volta para o caminho, até o momento em que você está fortalecido e toma posse disso de vez, e aí a coisa flui com muito mais leveza. Mas isso significa você se avaliar. Isso, né? Você vai na dispensa de casa e faz a avaliação do que está faltando para comprar. O que está faltando para você? Como é que você faz o inventário do seu
sentimentos, pensamentos e emoções. É isso que a gente não faz, como ela colocou como psicóloga, né? Eu quero um remédio para curar. Eu quero que você tire a sombra de mim. Mas vamos pensar, não, sentir não. Eu tenho que sentir? Claro que você tem que sentir. Se eu tenho que sentir a dor que me afeta, sim. A dor que te afeta é resultado do quê? Eu descobri agora, no esplendor dos meus 70 anos. 7.0, embora me sentindo com um corpinho de 69, problema na tireoide. Para mim ficou claro. Imbecil. Por que você guardou as suas emoções? Por que você não jogou para fora a sua raiva, a sua insatisfação, a sua insegurança? Você está puto, porque parece que de repente o mundo fechou as cortinas para você. Ok, dê-se o direito de, com devido respeito, fica puto. Qual é o problema? Não posso ficar porque eu sou espírita. Não, eu sou um indivíduo que quando desencarnar, ninguém vai perguntar para mim quantas palestras você deu, você escreveu livro, você deu passe, você fez isso. Não, é o que você fez na tua existência. Pô, como é que você cuidou da sua vida? Pô, e quem vai perguntar isso? O Conselho Superior das Esferas, minha consciência. Você já imaginou? Você chega lá em cima, você olha para baixo e diz: meu Deus, eu tinha toda essa bagagem de conhecimento, competência, habilidade, talento, eu fiz com ela lá embaixo, coisa nenhuma. E policial, coisa nenhuma. Imaginou a minha frustração? E todos nós estamos ligados de alguma forma. Todos nós já vivemos juntos. O Tony diz, né? Ele está aqui porque ele já fez bobagem, porque levou a gente. Todos nós fizemos bobagem. Ok, fizemos, mas hoje não queremos fazer mais. Então eu tenho que olhar o meu homem passado e dizer: carinha, estou junto de você, amo você, mas não vamos repetir as mesmas coisas. Eu estou em outra. Não, é nesse sentido que eu observo. As pessoas, quando tomam essa consciência, se radicalizam num novo pensamento, na nova postura, na nova escolha, corre um grande risco de explodir uma hora em torno disso tudo. Essa coisa ficar acumulada, ele não sabe como administrar, e uma hora isso explode. E quando explode, as consequências são muito ruins. Então, a gente pode emputecer de vez em quando, né? Sim, deixa o direito dele. Deixa o direito dele. Você não é anjo? Muito pelo contrário. É que a gente fica preocupado com o julgamento dos outros. Nossa, você fez isso? Pô, eu também sou humana. Aí de repente eu estou no 3º ano de odontologia, fiz a alegria do meu pai, da minha mãe, do meu avô, olho para aquilo e digo: não é nada disso do que eu quero. Eu quero fazer direito. Você não vai perder 3 anos da sua vida. Não, eu vou ganhar 30 anos mais para frente. Por que eu tenho? O que o outro tem com isso? Namastê, né? Como a gente brinca. A paz que vem dentro pode desarmar a tempestade que vem de fora. Mas se eu não estiver em paz comigo, a tempestade que vem fora me inunda e eu entro em depressão. Depressão para mim é diferença de pressão. A minha pressão interna não segura a pressão externa. Mesmo que os jornais publiquem, mesmo que o mundo pareça, mesmo que a sua conta esteja negativa, Aí é difícil. Rui. Seu salário atrasado, a sua bicicleta com o pneu furado. Não desista.
Disseram que você não ia conseguir, que você ia se ferrar, disseram. Mas você não está pronto ainda, Deus tem outras ideias a seu respeito. Parece difícil, mas é tudo uma questão de equilíbrio interno. Afinal, coisas desse tipo acontecem com quase todo mundo. E por mais que você sinta azarado, você não é. Ninguém é. Então, se eu desenvolver minha capacidade interna, se eu acreditar que na verdade eu tenho condição de desenvolver a minha energia e colaborar no tratamento de alguém, eu não preciso, quando vou trabalhar, claro que a corrente espiritual vai estar me ajudando, mas eu tenho capacidade suficiente de fazer a ação. É isso que a gente está treinando naquele curso. Eu acho que todas as pessoas, independente da condição social, do nível de conhecimento que tenha, todos têm dificuldade. Todos. Planeta de terceira dimensão. Expiações e provas. Ah, não, mas já mudou. Estamos mudando. Sem uma crítica religiosa, mas eu vou trabalhar numa congregação religiosa e vou ficar na minha cela, não é isso? Não vou ter contato com o mundo exterior. Só vou ficar rezando. De repente, o zelador desse lugar, né, que não reza, mas é receptivo, é muito mais religioso, muito mais proativo do que aquele que ficou isolado. Nós não somos uma ilha, nós temos influência, nós somos todos universo, nós somos ligados, né? Nós estamos num grande aquário, como a gente costuma dizer, né? O efeito de alguém aqui afeta nós aqui, nós afetamos, nós temos a egrégora coletiva. Então, é aquela ideia, na hora que no meu pensamento vai na violência, eu estou alimentando a violência coletiva. Então, sair da normose não é fácil. O que é a normose? Os pensamentos repetitivos em toda a maioria. Agir sempre da mesma maneira. Eu tenho que quebrar isso. Então, se eu sou espírita, e não importa umbandista, pômetra, eu tenho que cuidar da filosofia, cuidar da minha mudança de comportamento. É essa a mensagem. A minha relação. Qual é a minha relação? Antes de mais nada, de mim para comigo. E depois com o plano espiritual. Há muita gente rejeita a condição que nós temos de alma-grupo. Nós somos uma alma-grupo. Eles acham que isso é só coisa de animal. Nós somos uma alma-grupo. E por sermos uma alma-grupo, o que você faz tem reflexo. Afeta. E aí, se você se ilumina, se você se liberta, esse é um reflexo positivo que a gente está causando. E é muito interessante isso. Às vezes, numa família, alguém que cai em si, que começa a ter novas atitudes a caminho da luz, atitudes de grandiosidade espiritual, começa a contaminar aquele ambiente, as outras pessoas percebem e seguem nesse rastro e emergem. É muito comum a gente ver. Onde você vai pôr a candeia? Tem que ser ali no Lá em cima, né? Se você muda, o mundo muda com você. Ah, mas só eu não jogo latinha de refrigerante pela janela? Sim, se você não jogar. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante, não sei em que lugar foi, uma estrada, congestionamento, os carros parados, um cidadão pega um pacote de sujeira, de comida, né, e joga na grama, né, no acostamento. O outro camarada sai daqui, vai lá, pega essa sujeira, joga dentro do carro e dá um... Ah, mas como é que faz? Só sujeirinha simples. Não vai atrapalhar ninguém. Como não vai atrapalhar ninguém?
Aí eu pego na USP aqueles vidros bonitos para dar uma onda na marginal, né, lá na raia olímpica, o neguinho pega e dá um tiro. A troco de quê? O povinho, não. Eu faço parte desse povinho. E depois a gente reclama do país, reclama da nossa cultura, reclama do mundo, dessa convulsão social que existe no mundo, mas é importante nós assumirmos essa culpa. Nós ajudamos a criar esse estado de coisas. Alimentamos. Pode não ser nessa encarnação, mas olha quanto lixo energético, quanto lixo vibracional a gente jogou para engordar essa massa crítica Aliás, por falar em lixo, tem um livro que é um terço da vida, da irmã Truffaut, né? Um terço da vida, porque ela conta o que você faz nas teóricas 8 horas de sono, né? 24 horas do dia, 8 horas a gente dorme, em média. Então ela conta o que acontece nessas 8 horas, o tratamento que os hospitais espirituais fazem para encarnados e desencarnados. E ela conta que uma vez por semana, o plano espiritual fazia uma limpeza no nosso planeta Terra, nos hemisférios todos, limpando a sujeira dos nossos pensamentos. Uma vez por semana, como se fosse um caminhão de lixo. Mas nós somos tão proativos na produção de lixo que eles são obrigados a fazer dia sim e dia não. E se não fizesse esse recolhimento dos pensamentos, sentimentos e emoções nossas, não existiria vida aqui na Terra. A carga emocional seria tão violenta que nós não continuaríamos vivos. Estão fazendo hora extra agora. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Aliás, por falar em hora extra, loucura, estava comentando com um colega, professor, que disse que um tempo atrás, quando veio aquela ISO 2000 para reformatar, né? ISO 9000, reformatar métodos e processos, a empresa em que ele trabalhava precisava, tinha lá 1000 e tantos funcionários, dos quais 78 não sabiam ler nem escrever, simplesmente eram analfabetos. Então eles fizeram um acordo com o Senai para educar aqueles 78. Daqueles 78, 20 não quiseram de jeito nenhum. Não, tá bom assim. Mas olha, a empresa vai se qualificar. E eu não posso ter, né, gente que não saiba ler e escrever, porque vai ser perguntado para você o que você faz, etc, etc. Não quero, a não ser qual é a ideia. Você sai às 5 horas da tarde, então a partir de agora você vai sair às 4 e vai ficar até às 6 horas. 2 horas de aula por dia. Às 6 horas você janta e vai para casa. Ah não, se eu vou ficar até às 6 horas, eu quero ganhar hora extra. Peraí, eu estou te dando formação de graça. Estou te dando alimentação para você evoluir na vida. Não, mas se eu ficar 1 hora a mais, eu quero hora extra. Como é que você faz? Como é que você faz? Dispensa o cara. A empresa tem que continuar. Esse exemplo vale muito para a nossa dimensão espiritual. Como é que eu faço? Eu preciso mudar a frequência, a minha vibe, né? Mudar o foco do pensamento. Tudo é um ciclo que começa e termina em você. Não vai ter mentor espiritual que vai me pegar na mão e dizer o que eu tenho que fazer. Eu preciso achar o meu caminho. Brilha a vossa luz, propôs o Mestre. Acendamos a claridade de amor incondicional em nosso mundo íntimo. Deixemos que brilhe a luz da misericórdia em toda a parte, irradiando-se de nós como uma bênção da vida em favor de todas as vidas. Não temamos. Jesus está no baseado nesse livro Cura e Libertação, eu fiz alguns enxertos e agora quero fazer uma lembrança, uma homenagem às mães. A você, mãe. De repente eu me recordo de outros tempos, momentos e fatos. Você sempre presente em minha vida, cuidando, vivendo e ensinando.
fraldas trocadas à noite, mamadeiras devoradas, banhos com muitas brincadeiras, água espalhada pelo chão do banheiro. O tempo passando, eu ensaiando os primeiros passos, muitos tombos, joelhos ralados, caretas e choros inteiros. Ah, sua mão suave e mágica, um beijinho doce que sarava qualquer machucado. O tempo passando, aprendendo as primeiras letras, primeiros grandes amigos, festas de aniversário, doces e presentes. O tempo passando, eu estou crescendo. Vou conhecendo a rua, a torta, primeiras grandes aventuras, as baladas noturnas. Você me pedindo cuidado, rezando a Deus por minha segurança e esperando acordada no meu retorno das esquinas da vida. Minha mãe muito querida, como é bom voltar no tempo, dar asas à imaginação e sonhar. Como eu gostaria de abraçá-la, carregá-la em meus braços e dançar. A dança do agradecimento, o embalo da alegria e do reconhecimento. Olhar em seus olhos ainda tão vivamente sorridentes e deixar um enorme beijo de filho. O beijo de um filho que hoje entende e aceita, compreende e agradece as tantas broncas e afetos, as muitas cobranças e outros tantos carinhos de seu muito, muito grande amor. Sua bênção, mãe. O texto é meu, hipoteticamente. Claro que alguém me ajudou a escrever isso. Mas a homenagem que eu faço à minha mãe, Rui, que já não está aqui, e a vocês, mães queridas, pelo dia de hoje. E que a gente possa continuar juntos, renovando os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, aproveitando as oportunidades, ralando os joelhos, sim, né? Trocando as nossas fraldas, sim, mas acreditando que o processo é de crescimento, que cada um de nós tem em si o poder da mudança, da renovação, do crescimento. Gente, vamos encerrar, obrigado. Bom domingo a todos e vamos encerrar com uma oração. A oração maravilhosa. Eu vou até ler a oração de São Francisco de Assis, que está na parede, que é sempre linda. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e que é morrendo que se vive para a vida eterna. Namastê, amém, até a próxima.